Shalom, 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 amados. Louvado seja Deus. Aleluia. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem no olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem no olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. O plano de Deus é o melhor. Jesus, plano melhor. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor. Shalom. Sejam bem-vindos, amém? Nessa noite. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus por este momento. Louvado seja Deus, amado irmão, amada irmã, por você em mais uma noite estar juntamente conosco neste momento, que é o momento que nós temos aí de compartilhar a nossa adoração, de compartilhar a nossa exaltação ao único que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória, amém? Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Fernando, amém? Sejam todos bem-vindos nessa noite. Nós estamos iniciando aí a nossa quarta de guerra com a PVO SP Online, amém? E quero te convidar, desde já, você que faz parte aí deste momento, todas as quartas-feiras, fique ligado até o final. Eu creio que nesta noite o Senhor, Ele tem uma palavra aos nossos corações. O tema é um tema muito grandioso e o Senhor tem falado tremendamente através desta palavra, que está lá no livro de Deuteronômio, né, nesta noite. E o tema é decisões decidem destinos, né? Pude compartilhar no decorrer dessa semana e eu creio que Deus, Ele vai falar ao seu coração. Eu não sei o que vocês têm enfrentado em sua vida, eu não sei o que você está passando, mas nós servimos a um Deus que, segundo o salmista, Ele nos diz que Ele nos sonda e nos conhece, sabe o nosso deitar e sabe o nosso levantar. E é esse Deus a qual nós servimos a todos os momentos da nossa vida, que ainda que nós estejamos fracos, Ele é aquele que nos levanta. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém? E nessa noite, amados, vamos desde já iniciar a nossa oração. Vamos orar neste momento pela vida de uma senhora chamada Lourdes, tia da nossa irmã Thaís, né? A nossa irmã André esteve pedindo ali a oração para estarmos apresentando a vida dessa mulher. Também estaremos orando pela vida da nossa irmã Carmen, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor venha tomar a frente dos médicos no seu procedimento cirúrgico. Orar pelo Brasil, orar pelo estado de São Paulo, tanto pela vida daqueles que se encontram enfermos,
orar pela vida daqueles que têm os seus comércios, pela vida daqueles que não têm, orar para que a população, em nome de Jesus Cristo, venham se conscientizar da gravidade e da seriedade que é esta enfermidade do coronavírus. Vamos orar para que o Senhor venha abrir a mente, não que nós tenhamos medo dessa enfermidade, mas para que nós venhamos ter consciência de colocar as máscaras, de nós colocarmos, nos prevenirmos, passarmos álcool gel e evitarmos, em nome de Jesus Cristo, aglomerações. Amém? Orar pela vida dos empresários que, infelizmente, aqui no estado de São Paulo, novamente, nós entramos na fase vermelha e eles ficaram 15 dias novamente fechados. Que Deus venha ter de misericórdia, que o Senhor venha tocar as autoridades desse nosso estado e, no nome de Jesus Cristo, quebrar todas essas barreiras que têm feito muitos perecerem. Muitos têm tirado suas próprias vidas, mas eu creio que a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. E a palavra do Senhor, ela nos diz que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Amém? Vamos orar. Te convido a orar nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus, ó Deus, que a Ti nós oramos neste momento, para que o Senhor venha tão somente, Deus, tomar nas Suas mãos a cada uma dessas vidas. Senhor, que o Senhor venha tomar a vida da Dona Lourdes nas Suas mãos, que o Senhor venha tomar, ó Pai amado, a vida da nossa irmã Carmen, Senhor. Que o Senhor tome as vidas dos médicos que irão fazer a cirurgia, cuja qual ela irá passar por esse procedimento. Que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus Cristo, visitar a cada leito, Deus, a vida de cada um, Senhor, que se encontra com a enfermidade do coronavírus ou qualquer outra enfermidade, Pai. Meu Deus, porque, ó Pai amado, a Sua palavra nos diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, e pelas Suas pisaduras, Senhor, nós somos sarados. E nós cremos na Sua palavra, porque o Senhor Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa, Pai. Por isso, Deus, nesta noite, entra com a Sua providência onde nós não podemos entrar. Pai, que os negócios e os empresários que estão nos assistindo neste momento, que as suas empresas não venham falir, Pai. Que as pessoas que são funcionários não venham perder o seu emprego e que, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que venha a ser quebrada toda a maldição sobre este estado. Pai amado, meu Deus, toda essa força maligna, Senhor, que tem tentado destruir, ó Pai amado, meu Deus, vida de muitas pessoas, através, ó Pai amado, meu Deus, desta enfermidade. Que no nome de Jesus venha cair por terra, Senhor. Visita também a vida do nosso irmão Lázaro, que se encontra internado ali, Pai amado, meu Deus, o Teu servo que louva o Teu santo nome. Que o Senhor venha trazer a restauração da sua saúde. Que o Senhor venha abençoar a vida, Pai, dos nossos pastores, dos ministros do Senhor aqui na terra, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida do pastor Marcelo, pastor presidente desta obra. A pastora América que esteve conosco no dia de ontem em nossa célula, Senhor. Meu Deus, abençoa a vida de cada um dos nossos irmãos que está nos assistindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Louvado seja Deus. Eu creio que o Senhor, Ele há de entrar com a providência na vida de cada um. E eu não sei a sua causa, mas o Deus que nós servimos, Ele conhece. Amém? Vamos louvar o Senhor e que a bênção do Senhor, ela venha chegar até a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça
filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Que a bênção do Senhor, amado, a bênção do Senhor, ela alcança a sua casa nessa noite. Que a bênção do Senhor alcance a tua família. E você que está nos assistindo, creia que esse Deus, amado, a qual nós servimos, Ele é um Deus que te ama. Ele é um Deus que jamais se esqueceu de você. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. sua misericórdia.
realmente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo para tempo, ressentimentos quando penso. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aleluia. Você pode declarar com toda a convicção nessa noite: Ele te ama. Ele te ama. Aleluia. Ele te ama. Independentemente do que você esteja enfrentando e vivendo. Ainda que as circunstâncias digam que não, o Senhor, Ele está contigo. Ainda que você ande pelo fogo, as chamas não arderão em ti. E se pelo mar você andar, as águas não te submergerão, porque o Senhor, Ele está contigo, amém? Ele é o seu caminho no deserto. Deus, Ele está com você. Aleluias. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus
de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Esse é o Deus a qual nós servimos. Ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus de promessas. Ele é o caminho no deserto. E quando nós estávamos louvando aqui, amado, Deus era maravilhoso. Seja bem-vindo, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. O Senhor me deu uma palavra. Eu quero que você medite aí antes do próximo louvor e fique com essa palavra. Miqueias, livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7, versículo de número 8 apenas, que diz assim: ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Amém, amados? Fique com essa palavra. Eu não sei por menor das vias, as suas lutas, as pelejas que você tem enfrentado. Mas eu creio que se Deus está te enviando esta palavra nessa noite, que Ele é a sua luz, que Ele, como diz aqui no Salmos 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor
é a força da minha vida. A quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários e os meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aleluias! Louvado seja Deus. O Senhor é aquele qual você deve confiar. O Senhor é aquele que é a sua luz. A palavra de Deus nos diz que o mundo jaz do maligno, né? Que o mundo anda em trevas, amados. Mas eu e você que nós possamos resplandecer essa luz do Senhor que está sobre as nossas vidas. Que nós venhamos proclamar nessa noite: Hosana, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus.
nessa noite, amado, possa proclamar que o noivo vem sobre as nossas vidas nessa noite. Aleluias. Louvado seja Deus. Quero convidar você, desde já, a abrir a sua Bíblia. Até marquei já aí nos comentários, em Deuteronômio, capítulo de número 30, e verso de número 15 ao verso de número 20, amém? Mas vou confessar a vocês que o Espírito Santo, ele é tremendo, amém? Porque estava com esta palavra ao meu coração durante alguns dias, e o Senhor vindo falando dia a dia, em momentos de oração, em momentos ali de meditação na palavra do Senhor. E hoje à tarde o Senhor, ele veio com essa mensagem, fechando essa mensagem. Eu creio que é para edificar as nossas vidas, amém? Deuteronômio, capítulo de número 30, verso de número 15. Eu quero desde já aí te convidar a abrir aí a sua Bíblia, amém? Está escrito assim, amados. Verso de número 15. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, e então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que ele propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvido à sua voz e se apegando a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham, pois, a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Louvado seja Deus. Amados, essa é uma palavra bastante conhecida, né? Uma palavra onde nós venhamos a meditar, venhamos ouvi-la muitas das vezes, sobre que o Senhor apresenta a bênção e o bem, a vida e o bem. Em algumas versões diz que ele apresenta a vida e a prosperidade, ou a morte e o mal, né, amados? E este tema, ele se encaixou totalmente dentro dessa palavra, aonde que ele nos diz que decisões decidem destinos. E decisão, amado, nada mais e nada é que um ato ou efeito de decidir, de deliberar ou de determinar alguma coisa. A decisão na área jurídica é a resolução tomada por um juiz logo após um julgamento. Quando ele dá uma sentença, então ele dá aquela decisão. A decisão, ela é a capacidade de selecionar algo difícil, que sem hesitar e com firmeza. E isso que nós devemos ter nas nossas vidas.
a capacidade de solucionarmos situações difíceis sem hesitação, mas com firmeza. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor, ele não habita onde há dúvida, mas aonde existe a fé. Pois Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível de agradar a Deus. A decisão também, ela é uma livre escolha. Ou seja, podemos decidir para o bem, para o mal, como um juiz, um tribunal. Ele pode decidir a sentença de prisão ou de liberdade. Ela é uma opção que nós temos nas nossas vidas. No esporte, quando nós falamos de decisão, na parte esportiva, logo nós definimos ela como uma final, uma grande final, uma partida decisiva para determinado time, seja de futebol, de vôlei ou até mesmo de basquetebol. A decisão é uma opção de determinada estratégia para a solução de alguma coisa na nossa vida. Já na área militar, ela é a resolução do comandante ou do chefe daquela tropa, da unidade, né, dele tomar as manobras ou dele resolver as manobras na área militar. Então, quando você decide, você determinar o que deve ser feito. Quando você decide, você toma uma decisão sobre determinado algo ou resolver aquilo. Pois por este motivo é que as suas decisões, elas decidirão o seu destino. Amém? E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual foi a decisão que você tomou lá atrás para te levar até onde você está hoje? Que te levou a viver o que você está vivendo hoje? Esta é uma pergunta. Responda para si mesmo. Pense nisso. Qual decisão que você tem tomado? Qual tem sido a escolha que você tem tido, que tem te levado à vida que você está vivendo hoje? E o que você tem estabelecido como regra na sua vida tem exercido influência decisiva tanto para você em alguma coisa ou para aqueles que estão próximo de você? Ou você tem vivido deixando a vida te levar, como aquela música do Zeca Pagodinho, vida, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas nessa noite, amados, eu quero trazer para vocês 3 lições que nós devemos ter sobre as nossas vidas, referente a decisões, referente a nos colocarmos sobre esta palavra de Deuteronômio 15 ou 30, versículo 15 até o versículo de número 20, sobre as escolhas que nós temos feito, aquilo que nós temos andado, caminhos que talvez, muitas das vezes, não têm sido caminhos direcionados por Deus, mas temos andado muitas das vezes na contramão daquilo que Deus tem determinado para nós. Pois a decisão, ela é nossa. E a primeira lição que eu quero trazer nesta noite, que a decisão, ela é tua. Pois nós temos o livre-arbítrio, podemos decidir. Pois o Senhor jamais ele nos obrigará a fazer nada. Pois o que convence a cada um de nós do juízo, do pecado e da justiça é o Espírito Santo do Senhor. Nós não podemos fazer nada, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele é aquele que vem com uma palavra, que transforma uma situação, que vem com uma palavra, assim como aquele homem centurião, lá em Lucas 7, nos diz que ele chega até Jesus e diz ali: Senhor, basta uma palavra para que o meu servo fique são, porque não me achei digno de ir ter contigo, de me apresentar perante ti. Porém eu tenho homens à minha disposição,
Eu tenho servos, eu digo a este vai, ele vai. Eu digo ao outro vem, ele vem. Eu digo a outro faça e ele faz. E ali Jesus, ouvindo as palavras daquele centurião, ele se vira para a multidão e ele vai e diz: nunca vi em Israel tamanha fé. Amada, a decisão é sua. Nós vemos que no verso de número 15 está escrito que, vejam, que hoje Deus ali estava dizendo a Moisés que eu coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Deus, Ele nos dará opções de escolha. Ele nunca nos obrigará a segui-lo, mas Ele vai nos direcionando a cada dia. Cabe tão somente a nós escolhermos o que iremos querer para a nossa vida, para a nossa descendência, para o nosso futuro, pois as nossas decisões decidem o nosso destino. E muitas das vezes surge questionamento na nossa mente. Até mesmo o inimigo vem lançando ali palavras de querendo dizer se o Senhor é conosco, se Deus está conosco, se realmente estamos no caminho certo. Amado, mais uma vez, a decisão, ela é tua. O Senhor, Ele disse a Abraão: sai da tua tenda, sai do meio da tua parentela e vá para um lugar aonde eu te mostrarei. Meu querido, como imaginar eu e você nesta noite? Como podemos imaginar Deus vindo falar conosco, dizendo: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar aonde eu lhe mostrarei? É você sair sem a direção, sem saber para onde você vai, mas apenas ouvindo a voz de Deus e caminhando. E é isso que o Senhor, Ele quer fazer nas nossas vidas. Muitas das vezes as dúvidas vêm, dizendo: se está diante de mim a vida e o bem, a morte e o mal, onde eu encontro a vida? Onde está a vida? Mas esses questionamentos, muitas das vezes, ele surge para as pessoas que não têm uma visão ampla. E que o Senhor nessa noite Ele vem abrir a nossa visão. Porque lá no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4 e versículo de número 3, está escrito assim: mas se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século, deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Aí talvez você esteja perguntando: quem ou o que é a vida? Eu quero te mostrar nesta noite. A palavra de Deus, ela nos diz lá no Evangelho de João, capítulo de número 14 e verso de número 6. Ele nos mostra a vida. Jesus respondendo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O nosso Jesus, amados, Ele é a vida, pois quando Ele chega, a morte não tem lugar. Quando Ele chega, a tristeza, ela vai embora, pois na sua presença, até a tristeza, ela salta de alegria, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A palavra de Deus, ela nos diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas que a alegria, ela vem ao romper da manhã. Amém? E o Senhor, Ele é aquele que nos dá força. Quando nós estamos cansados, quando nós estamos sobrecarregados, a palavra de Deus em Mateus 11, 28 e 29 e 30, ela nos diz da seguinte forma: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amado,
Esse é o caminho que o Senhor Ele quer trazer para você, o caminho de vida que Ele apresenta diante de você nessa noite. Mas talvez você esteja me ouvindo neste momento e me pergunte, e a morte? E o mal? Onde eu o encontro? Meus queridos, é só você permanecer na situação que você se encontra, ou que você está, talvez, vivendo uma vida de pecado, deixando a vida te levar, dizendo, vida leva eu. Mas que nessa noite a escolha é tua, que você venha escolher a vida, não deixar a vida te levar, mas você levar a vida, que é Jesus Cristo, dentro da sua vida, com você, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas a palavra de Deus, ela nos diz, lá no livro aos Romanos, na carta aos Romanos, que o apóstolo Paulo escreveu, capítulo de número 6, e versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, aleluia, é a vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. A decisão, ela é tua. Esta é a primeira verdade que eu quero trazer nessa noite para você. A segunda verdade é que você ame, ande e guarde os mandamentos do Senhor para a sua vida. Aí talvez você me pergunte, mas por que eu devo amar, andar e guardar os mandamentos do Senhor em minha vida? A resposta para você está no versículo 16 ao versículo de número 18. Pois está escrito da seguinte forma, Deuteronômio 30, 16 ao 18. Se você guardar o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem ao Senhor o teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, e então lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para tomar posse dela. Amados, porque se você não cumprir isso, certamente você perecerá. Em outras versões está escrito que certamente você será destruído. Porque se você não ouvir, mas se seu coração se desviar e não quiserem ouvir, se vocês forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, certamente vocês serão destruídos. Se você tem a Bíblia na sua mão, abra comigo aí, lá no livro de Salmos, para que você venha entender um pouco mais sobre se inclinar diante de outros deuses. Salmo 115, verso de número 1 ao verso de número 12. Está escrito assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas eles não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Senhor, confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo.
Vós, os que temeis o Senhor, confiai no Senhor, Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor se lembrou de nós. Abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequeno como grandes. Amém? Então, se vocês se seduzirem e se inclinarem, a palavra de Deus nos diz que se tornem semelhante a eles, que têm ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não veem. E a segunda verdade é essa, mano, que você ame ao Senhor e guarde os seus mandamentos. Confie somente no Senhor, para que você venha acreditar, para que você venha caminhar, para que você faça a terceira verdade que eu quero trazer nesta noite para a sua vida, para que você faça a escolha certa. Fazer a escolha certa como? Ou fazer a escolha certa baseada em quê? Amado, você vai fazer a escolha certa baseada nos conselhos que o Senhor ele traz para a sua vida através da palavra do Senhor. E aqui está diante de nós, em Deuteronômio 30, no verso 19, verso de número 20, está escrito que hoje eu tomo o céu e a terra por testemunha contra você, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam você e os seus descendentes, amando ao Senhor o seu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-se a Ele, ou seja, confiando nele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês, ou seja, os seus dias na terra. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Este é o conselho que você deve caminhar para fazer a escolha certa. Porque a palavra de Deus em Provérbios 16:1 nos diz que o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta, ela vem da boca do Senhor, ou ela vem dos lábios do Senhor. Provérbios 19:21, a palavra de Deus ela nos diz que há muitos planos no coração do ser humano, ou no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. Amém? Existem planos no seu coração, mas o que vai prevalecer na minha e na sua vida é o propósito que Deus fez, que Ele tem para mim e para você. Você pode até ter planejado muitas coisas em tua vida, mas saiba que a resposta ela vai vir da boca do Senhor, pois o propósito do Senhor permanecerá para sempre na tua vida. Descubra nessa noite, descubra através da palavra de Deus qual é este propósito que Ele tem para a sua vida. O que é que tem ardido dentro do seu coração para realizar para o Senhor, para realizar na obra do Senhor, o que tem ardido. Ainda que as pessoas falam que você, como nós lemos aqui na semana passada, ainda que as pessoas digam que você é incapaz, a palavra do Senhor ela nos diz, amado, que Deus ele escolheu as coisas loucas e as coisas vis deste mundo para confundir as sábias. Você é escolhido de Deus. Talvez você não sabe o propósito ou o caminho, a escolha que você deve fazer, mas em Provérbios 14:12, a palavra de Deus ela nos diz assim, que há um caminho ao ser humano que parece ser direito, mas o fim dele é caminho de morte. Lá em Provérbios 12:15 diz que o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio, aleluias, ele ouve os conselhos. Os sábios, ele ouve conselhos. Nesta noite, o Senhor ele traz um conselho sobre a sua vida. Ele diz: escolhe, pois, a vida. Ouça o conselho que o Senhor te dá hoje. Escolha, pois, a vida, amando ao Senhor,
dando ouvido à sua voz, apegando-se a Ele, porque Ele te diz, lá em Isaías 41, do verso 9 e 10, Ele te diz: Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo. A ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluias! Esse é o Deus que nós servimos, amado. Então que nesta noite você possa ficar com essas 3 verdades, que você venha verdadeiramente tomar uma decisão, pois a decisão é tua. Eu não posso tomar a decisão por você, pois decisões, elas decidem destino. As decisões que nós tomamos hoje, elas decidirão não apenas no nosso presente, mas poderão influenciar também no nosso futuro. Mas que após esta palavra, na qual a decisão que você deseja tomar, após receber uma palavra dessa, pois a decisão ela é tua, pois que você venha tão somente andar, caminhar e amar ao Senhor, que você possa fazer nessa noite a escolha certa. Ou talvez você queira continuar lutando com a sua própria força, com a força do seu braço, ou você prefere fazer a escolha de nessa noite entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, que o demais ele fará. Lembre-se que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Pois disto depende a vida, a longevidade de vocês, a sua longevidade. Ou seja, longevidade é o prolongamento dos dias aqui na terra. Depende da sua decisão. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, o seu Deus, sob juramento, promete dar a você. Amado, Deus, Ele prometeu algo na sua vida. E a palavra do Senhor, ela nos diz no livro de Hebreus, que fiel é o que prometeu, a qual também o fará. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Portanto, diria ele e não o faria, ou falaria ele e não o confirmaria. Que você tome a decisão dessa noite. Se você ainda não aceitou a Cristo, que você possa, ao ouvir esta live, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Pois a palavra de Deus nos diz que se tu com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e creres no teu coração que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. Amém? Que você venha acreditar, que você venha entregar a sua vida a Jesus Cristo. Independente do que você esteja enfrentando nessa noite. Talvez tudo aquilo que você tenha enfrentado tenha te levado a um caminho de morte. Porque muitas das vezes você tem achado que os caminhos que você quer seguir é o caminho bom. Vai andar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas não, mano. A vida não tem que nos levar. O Senhor nos deu este poder e essa autoridade para conduzir as nossas vidas sendo direcionadas por Ele. Amém? Que você receba esta palavra. Que Deus ele venha falar ainda mais ao seu coração. E se Ele tem falado, se tem ardido em seu coração nesta noite, de tomar a decisão de se entregar a Cristo, de tomar a decisão de se colocar em pé, como nós lemos aqui em Miqueias 7:8, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e ainda que eu habite nas trevas, o Senhor ele será a minha luz. Que você se levante nessa noite, que você venha tão somente acreditar num Deus que nos diz na sua palavra que aonde há arrependimento, existe remissão de pecados. O sangue de Jesus Cristo, ele te purifica de todo pecado. Ele derramou seu sangue, ele deu a sua vida
por mim e pela sua vida. Que você venha recebê-lo nesta noite. Que você venha ter uma semana de bênçãos, um final de semana abençoado. Que você possa, na próxima quarta-feira, em nome de Jesus Cristo, estar novamente conosco. Se você sentir no coração, convide mais pessoas para participar, pois esta palavra, eu creio, assim como tem edificado a minha vida, edificará a vida de outras pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu agradeço a cada um de vocês, a nossa irmã Ana Paula, a nossa irmã Maria José ali da Paraíba, o nosso irmão Josildo, a minha irmã Cida, a minha esposa que tem nos auxiliado, compartilhando também essas lives. Que você venha tão somente ter uma semana de bênção. E eu creio no nome de Jesus que você venha testemunhar a transformação, pois a decisão decidirá o teu destino. E o que o Senhor tem para você é um destino de glória, pois a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Amém? Fique na paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Shalom. Fiquem na paz, amados. Muito obrigado por mais uma PVU SP Online.